Olá, turma, tudo bem? Estamos trazendo aqui um conteúdo para complementar a nossa aula de hoje. E conforme vocês já foram informados, né, devido às fortes chuvas na região, estamos hoje aplicando o formato, utilizando o formato remoto, né? Algo que se tornou tradicional durante a pandemia, foi uma ferramenta que tornou possível a continuidade das aulas. E confesso que estou até um pouco enferrujado, né, na geração de conteúdo para as aulas, né? Mas vamos lá. Então, como de costume em nossas aulas, né, antes de adentrar no conteúdo propriamente dito, nós damos uma pequena retornada, né, à aula anterior, para que a gente não perca de vista o que já foi falado, né, até mesmo porque tudo que nós apresentamos, né, de fato vai sendo acumulado e no final nós temos o objetivo de conhecer e poder montar um computador, ou seja, reconhecer, identificar e conseguir fazer a conexão e configuração de todos os componentes, né? Então, hoje praticamente será a nossa primeira aula abordando esse universo do hardware. Na aula anterior, nós abordamos com vocês a parte de princípios básicos de eletricidade, né, alguns cuidados que nós temos que tomar, até mesmo porque muitas vezes um problema recorrente no computador, ou o encurtamento da vida útil nem sempre está diretamente no computador, no equipamento, no seu mau funcionamento. Muitas vezes isso pode estar associado a um circuito elétrico mal dimensionado, né, condições inadequadas de uso. Então é importante conhecer pelo menos o essencial de uma instalação elétrica, saber o que a gente pode e o que a gente não deve, em hipótese alguma, estar fazendo, e entender que normas técnicas, né, não estão aí para simplesmente enrijecer ou tornar o mundo mais difícil, muito pelo contrário, é para fundamentar toda e qualquer área de atividade profissional. E aí, vamos ao conteúdo de hoje, a parte de placa-mãe, tudo bem? Deixando claro que nós estamos com esse material aqui no nosso site pessoal Multiverso do Saber, que já apresentei para vocês em aula. Aqui eu tenho um infográfico, né, sobre placa-mãe. Lembrando que infográfico nada mais é do que um desenho, né, com informações que são representadas, né, através de ilustrações, naquela velha máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um infográfico de uma parte de uma placa-mãe. Eu tenho, lembrando, né, primeiramente, antes de mais nada, quem é a placa-mãe, né? Se nós subirmos um pouquinho aqui no meu site, né, temos um vídeo que fala sobre partes da placa-mãe, a evolução da placa-mãe, né? Teremos a oportunidade de apresentá-lo para vocês numa aula para que a gente possa ir parando e comentando a respeito, mas como está aqui, fica a sugestão para vocês poderem assistir. É em inglês, mas vocês podem ativar a legenda. Muito bom esse site aqui, recomendo, né? Aqui, essa parte aqui já está num outro vídeo, tá? E aqui nós temos algumas informações a respeito de placas-mães, né? Aqui tem um vídeo sobre a linha de fabricação da Gigabyte em Taiwan. Gosto muito desse vídeo, fica aqui a sugestão para que vocês venham aqui, assistam, né? Que dá um embasamento aqui sobre a linha de produção, todo o cuidado, todos os processos envolvidos na fabricação de uma placa-mãe, que é algo que vale a pena entender, conhecer, para a gente perceber o quão complicado, o quão complexo é você conseguir reparar uma placa-mãe, seja qual for as suas condições, a sua estrutura de trabalho, é muito difícil se aproximar de uma infraestrutura, de um equipamento de tanta precisão como nós vemos nas linhas de produção. Mas, enfim, fica aqui a sugestão para vocês assistirem também. Deixa eu retornar aqui para o infográfico. Lembrando que placa-mãe, né, é o dispositivo, esse item do computador, que recebe, né, todos os itens, né, que fazem parte da configuração de um computador. E, aliás, né, quando falamos hoje sobre computador ou dispositivos computacionais, nós transcendemos, né, o horizonte do gabinete do computador e vamos um pouquinho além, né? Hoje nós temos aí vários dispositivos que podem ser definidos como dispositivos computacionais porque têm processamento, permitem, né, que você possa interagir. Nós temos hoje, vamos lá, né, uma variedade grande de dispositivos com essa característica. Nós temos as Smart TVs, nós temos dentro desse segmento do IoT, né, da internet das coisas,
Muitos dispositivos que antigamente não tinham conexão e que não tinham funcionalidades agregadas a ele, que hoje passam a disponibilizar mais recursos através da inclusão de um microprocessador, né? E também, claro, né? Isso vai na placa-mãe desse dispositivo. Então, a placa-mãe está presente, ou placa de circuito impresso, que é o nome, né, mais técnico para a questão aqui, em qualquer dispositivo computacional que eu possa definir assim, né? Um smartphone tem uma placa-mãe, claro, obviamente numa razão e proporção menor, mas também comporta, acumula ali uma série de itens que combinados fazem com que o seu dispositivo funcione e atenda, né, às suas necessidades para o momento ali. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma placa-mãe. A imagem não é das melhores. Eu vou até me prontificar a buscar uma placa-mãe com um pouquinho mais de resolução na imagem para que facilite a visualização de vocês, né? Mas aqui eu tenho os componentes e uma numeração. E aí, descendo um pouquinho aqui no site, nós temos as legendas, né, explicativas, onde explica o que cada componente da placa-mãe faz, o que vai conectado neste item e qual a sua função. Então, eu vou seguir aqui a ordem crescente, né? Começando aqui pelo 1, eu tenho o soquete do processador, que aqui está em inglês, né? CPU socket. O que é o soquete do processador, né? Para quem está visualizando isso pela primeira vez, soquete do processador, ele é o conector, né, na placa-mãe, onde nós instalamos o processador, né? Processador que também será alvo de uma aula, aqui tema de uma aula, né? Falaremos somente do processador. Eu já disse em sala de aula, vou repetir e vou enaltecer aqui, eu não tenho hábito de criar ranqueamento de peças, né? Olha, porque o processador, a placa-mãe são os itens mais importantes da configuração de um computador. Não é meu estilo fazer esse tipo de afirmação. Não vou nem dizer que é certo e que é errado, não, mas é que eu não gosto muito desse tipo de abordagem, né? Desde o item mais caro, mais sofisticado, até o mais simples e mais baratinho, todos precisam funcionar de forma harmônica. Qualquer item, por menor ou maior que seja, né? Se não estiver funcionando, ele coloca em xeque todo, compromete todo o funcionamento do sistema. Então, não tem essa do mais ou do menos importante. Aqui é como se fosse, entre aspas, uma orquestra. Qualquer instrumento desalinhado vai simplesmente repercutir no mau funcionamento do todo, né? Então, aqui, ó, soquete do processador, CPU soquete. Aproveitando também, CPU, né? CPU é de fato o processador, unidade central de processamento. Acrônimo, sigla, Central Processor Unit. Muita gente, né, tradicionalmente ao longo do tempo, se acostumou, se habituou a chamar o gabinete de CPU. É aquela questão que tecnicamente passam longe, né? CPU é a unidade central de processamento, como nós já comentamos aqui, processador, e gabinete é a caixa, né? A embalagem aonde fica a placa-mãe e todos os componentes que fazem parte da configuração de um computador. São itens tecnicamente nada a ver um com o outro, tudo bem? Embora no consciente popular, aí no linguajar popular do ambiente profissional, é comum ouvirmos as pessoas se referirem, inclusive profissionais da área, né, ao gabinete como CPU, mas tecnicamente está errado, não são a mesma coisa, ok? Então, repetindo aqui, o soquete, ele serve para você instalar o processador. E como é que nós instalamos o processador num soquete, né? Como é que você escolhe um processador para o soquete? Ou como é que você escolhe uma placa-mãe para o seu processador? Na verdade, o soquete, ele tem uma identificação, um código, que é compatível com um determinado processador ou com uma determinada linha de processadores, né? Geralmente de um mesmo fabricante. Geralmente não, né? De um mesmo fabricante. Então, vamos lá. Os fabricantes de placas-mães fabricam suas respectivas placas e colocam nelas um soquete com uma codificação que serão compatíveis com um determinado processador ou com uma linha de processadores de um determinado fabricante. Com base nisso, quando você vai comprar uma placa-mãe, se você já estiver em posse de um processador, obviamente você tem que observar a compatibilidade entre eles.
ok? Se você tem um processador que não é compatível com o soquete do processador, não tem como instalar, não adianta. Isso é uma questão de precisão, ok? Cada soquete corresponde a um ou uma família, né? Uma linha, uma série de processadores. Não dá para simplesmente improvisar. Então, quando você compra um, em relação ao outro, já tem que ter uma ideia do que você pretende combinar. Senão, não é possível fazer esse tipo de ajuste. Tá? Existe uma compatibilidade pelo código do soquete, ok? Bom, descendo um pouquinho aqui, ó. Acabei de mostrar o item 1, que é o soquete. Estou passando o mouse aqui. Agora vamos para o item 2. Está como DIN slots. O que é esses itens em azul aqui, né, chamado slot, né? Aqui é onde nós vamos instalar a memória RAM do computador, né? Da mesma forma que teremos uma aula para falar apenas e exclusivamente do processador, né, explicando o que ele é, o que ele faz, como ele funciona, né, como que conecta ele aí, teremos também a respeito da memória RAM. O que é a memória RAM? Qual a função da memória RAM na configuração e funcionamento de um computador? Quanto a memória RAM é importante para o desempenho de um computador? E quanto, por exemplo, o processador também é importante, né? E dependendo do uso que nós fazemos do computador, né? O processador pode ser mais determinante para o desempenho, como também, né, dependendo do tipo de uso, do tipo de atividade que você desenvolve com o seu computador, a memória RAM pode ser muito mais impactante para o desempenho. Por isso, e a pergunta que você deve fazer quando lhe alguém, por exemplo, sugerir da sua parte, né, uma sugestão técnica sobre montagem, sobre uma compra de um computador, sobre a combinação de características aqui de configuração, para poder sugerir isso a alguém, a primeira pergunta que você deve fazer, né, é qual seria o uso que você vai fazer, que esta pessoa iria fazer do computador. E dependendo do tipo de uso, você vai recomendar um determinado tipo de configuração. Existem usos, né, existem trabalhos, existem rotinas do dia a dia para que você possa executá-las com, digamos assim, com desempenho. Você precisa de mais processamento, uma capacidade maior de processamento. Aí, obviamente, você investe num processador de maior e melhor capacidade. Outras atividades profissionais, outras áreas de atividade, né, na área tecnológica, precisam de mais capacidade de armazenamento de memória. Por isso que é muito importante a gente conhecer o mínimo, né, ou não digo o mínimo, mas o essencial desta parte de configuração. E quando você configura, né, quando você monta um computador, não é uma área artística, é uma questão técnica, mas tecnicamente você vai combinar os potenciais para que você consiga explorar o melhor de cada um. O grande talento, né, do consultor técnico, do profissional que faz essa questão da linha de montagem, né, na hora de sugerir isso para alguém, é aquele que consegue extrair do mínimo o máximo. E quando eu digo mínimo, não é uma questão de economia pela economia, né? É que eu sempre atrelo o que nós falamos aqui, e eu acredito que deva ser dessa forma, ao custo-benefício do que você pretende fazer. Muitas vezes a gente acaba subutilizando tecnologia. Você acaba montando uma configuração que tem uma capacidade muito maior do que a sua necessidade demanda. Há algo de errado nisso? Necessariamente não, né? Porém, é desnecessário. Se você usa um poder de fogo muito maior do que o necessário, você está gastando munição à toa. Mas, por outro lado, também é importante sempre quando você monta, né, compra um equipamento ou monta ou projeta a montagem de um, você sempre faça isso com olhar para o futuro, né? Porque hoje eu posso precisar disso, mas amanhã ou depois eu posso precisar de algo mais. Então, é bom você ter sim uma folga de desempenho, né? Um pouquinho mais para poder chegar. Agora, extrapolar, né, exagerar e gastar, ou seja, investir além do necessário, também pode ser uma coisa que, dependendo da situação, principalmente em épocas onde, né, os recursos financeiros não estão muito disponíveis, então a gente precisa ser mais criterioso, mais ponderado na hora de fazer essa montagem, essa escolha dos componentes, né, para saber combinar e extrair o melhor de cada item sem precisar gastar muito. Para isso, a gente precisa de uma estradinha chamada conhecimento.
Bom, então, soquete do processador, memória RAM. Aqui nós instalamos as memórias, né? Existem padrões de memória, mas isso fica mais para frente. Nesse momento eu estou apresentando a placa-mãe e as suas conexões. Bom, depois do item 2 aqui, ó, vamos para o item 3, que está descendo aqui um pouquinho. No item 3 eu tenho a bateria, né? É a chamada bateria da CMOS, né? Uma bateria de lítio aqui. Para que serve a bateria da CMOS, pessoal? A bateria da CMOS, ela mantém as configurações do setup. E o que seria o setup? Setup é um local onde nós configuramos o funcionamento de todos os dispositivos, todas as peças que estão conectadas na placa-mãe. Isso é desenvolvido inicialmente pelo fabricante da placa-mãe, ok? Chama-se BIOS, né? Sistema Básico de Entrada e Saída. Eu acho que talvez alguns já tenham ouvido falar do famoso BIOS ou da famosa BIOS, né? Na verdade, por ser um sistema básico de entrada e saída, sistema é uma palavra, né? Um substantivo masculino, então é o BIOS e não a BIOS. No caso, quando você configura, né, o funcionamento do seu processador, caso você precise, quando você configura ou ajusta, né, no setup o funcionamento da sua memória, quando você ajusta, né, o funcionamento de vários dispositivos disponíveis aqui, ao desligar o computador, quando ele está desligado, como é que esses ajustes, essas configurações, elas ficam salvas, elas permanecem? Elas permanecem pelo mesmo motivo, né? E você não precisa manter o seu relógio conectado a uma tomada para que ele funcione o tempo todo. Ele simplesmente tem uma bateria, ok? Eu não preciso de energia conectada eletricamente, por exemplo, para fazer um relógio funcionar. Mas no caso de um computador, eu uso uma bateria que mantém tudo que está gravado nas configurações no setup da BIOS ou do BIOS, e quando ele é ligado, mantém essas configurações salvas. Detalhe: quando essa bateria descarrega, eu perco essas configurações, né? Aí, um dos indícios, né, um dos sinais que ficam evidentes que a bateria da CMOS está descarregada, você começa a perder o ajuste da data e da hora. Isso, no passado, não era muito importante, né? No passado, você ter o ajuste da data e da hora atrasado não implicaria muito no seu uso do computador, né? A não ser para alguns sistemas específicos, né? Hoje, não. Hoje, qualquer sistema, né, computadorizado que esteja funcionando online, né, ou melhor ainda, né, qualquer ferramenta de internet hoje em nuvem, né? Por exemplo, qualquer aplicação do Google você não consegue acessar se a sua data do sistema estiver errada, atrasada, porque ele precisa ler, né, do seu sistema essas configurações para fazer todos os ajustes regionais. O que é o ajuste regional? É quando ele apresenta para você o resultado de uma pesquisa na tela, quando ele apresenta para você o resultado de uma pesquisa e quer, por exemplo, ajustar a localização, coordenada, tudo isso precisa estar atualizado nas suas informações regionais. E tudo isso fica salvo também nessas informações com data e hora. A partir do momento que eu perco, né, a data e a hora, eu não consigo dar essa referência para um sistema como, por exemplo, o Google. Não é somente ele, tá? Ah, existem várias aplicações hoje que funcionam em tempo real e utilizam da data do teu sistema e da hora para que possa interagir corretamente e fornecer informações com precisão para você. Nesse caso, a bateria estando descarregada é simples, você compra uma em qualquer loja de materiais de dispositivos eletrônicos, lojas que vendam artigos para informática. Geralmente aí varia de 5 a 10 reais, né? Não é algo difícil de fazer essa troca, porém, vamos aprender a fazer isso aqui. Algo simples, mas que hoje, né, começou a atrasar a data, começou a atrasar a hora, já começa a se preocupar em comprar uma bateria para trocar, tudo bem? Bom, item 3 aqui. Ó, eu vou procurar fazer o seguinte, gente, para não estender muito o vídeo, eu vou fracionar em vários vídeos menores. Enfim, sabemos que essa métrica funciona no universo de conteúdos, né? Então nós temos que simplesmente seguir essa tendência, senão a galera acaba não assistindo, tudo bem? Então, repito, vou falar mais um ou dois componentes aqui e
Vou depois abrir um outro vídeo fazendo várias partes, ok? Então, falamos da parte 3 aqui, vamos para o item 4. O item 4 é o conector ATX. Conector ATX. O que significa o conector ATX? É o conector da fonte de alimentação. E aí, o que significa fonte de alimentação, professor? A fonte de alimentação é o componente, né, que é responsável por transferir energia elétrica para o computador. Ele tem um cabo, né, a fonte de alimentação que fica no gabinete, internamente no gabinete. Tem um conector que vai se conectar, obviamente, né, me permitam aqui o pleonasmo, né, o conector que conecta, desculpem. Ele se conecta nesta conexão aqui e através daqui vai passar corrente elétrica para toda a placa-mãe, né? E todos os dispositivos que estão conectados à placa-mãe vão receber energia elétrica através desse conector, tudo bem? Vale lembrar, para quem já viu o vídeo anterior sobre, né, a parte básica de placa-mãe, né, nós temos aqui na placa-mãe uma composição feita em fibra de vidro, né, variando aí, dependendo do fabricante, variando entre 6 a 14 camadas de fibra de vidro, né? Como se fosse, abram aspas, pelo amor de Deus, uma bolacha wafer. Várias camadas, se bem que as nossas bolachas wafers de hoje estão fininhas, né? Não tem tantas camadas assim. E nessas camadas, entre essas camadas, nós temos filamentos metálicos, né? E por onde passa não somente a parte de energia elétrica, mas temos também a parte de transferência eletrônica de dados, né? Onde nós fazemos a conexão entre os vários itens que estão funcionando aqui. E por esse motivo, né, aonde trafega energia elétrica, nós são alimentados através do conector principal, que alimenta a placa-mãe e por esses filamentos metálicos passa para todos os componentes que nela estão conectados, né? Vale lembrar que tem alguns componentes aqui, por exemplo, o processador, que tem um conector de alimentação própria, porque o processador, esse personagem aqui, ele requer, né, um consumo de energia maior, principalmente os processadores mais atuais, com uma capacidade de processamento muito maior, e aí eles acabam recebendo, né, uma alimentação direta aqui, ó, num conector chamado conector 12 volts, que é esse que eu estou passando o mouse aqui, e seria um dos últimos itens, o item 13, mas já estou falando aqui, é o conector de alimentação do processador, ó, CPU Power, tudo bem? Ora, todos os demais, eles recebem energia elétrica através desse conector de alimentação da placa-mãe. Através da placa-mãe, tudo que está nela conectado também receberá energia elétrica, ok? Item 5. O item 5 aqui, eu acabei, deixa eu ver se eu não coloquei a legenda aqui. Preciso fazer uma correção aqui, pessoal. Ficou faltando eu colocar a legenda do item 5. Ao estilo William Bonner, desculpe a nossa falha. Aqui eu tenho o slot PCI Express. Ele está aqui, né? Na verdade ele está aqui, ó. Só que não está em vermelho, ó. Preciso só realçar, colocar o vermelho aqui, que é para chamar a atenção, né? Para acabar destacando aqui. Esse aqui é um PCI Express. PCI Express é um slot, primeiramente, esqueci disso. O que é um slot? Slots são esses locais de instalação de outros componentes na placa-mãe. Eu tenho, por exemplo, aqui o slot da memória. Pode parecer, mas não é igual. O slot de memória tem um formato, tem um padrão, e o slot PCI, ok? Ele parece, mas não é igual a esse aqui. Ele tem uma outra forma de encaixe, tem uma outra forma de conexão, e ele é específico para instalação e conexão de placas gráficas, ou seja, para o pessoal que gosta de um game, né? Talvez já conheça um pouquinho, pelo menos na prática de uso, o que é uma placa gráfica. A placa gráfica é o componente da configuração de um computador responsável pelo processamento de imagens. Quanto mais potente for a sua placa gráfica, melhor a qualidade, melhor a velocidade do tempo de renderização e de atualização de quadros de uma imagem, de um jogo, de uma animação, e mais perfeita, mais nítida fica essa imagem, tudo bem? Claro, existem vários itens que também têm seu papel de importância nesse todo, mas
Resumidamente, para a gente poder avançar nesse momento, que nós teremos uma aula também para falar especificamente sobre placas gráficas, né? Elas têm essa função de processar gráficos, processar imagens, né? E quanto melhor a capacidade de resolução de processamento gráfico de uma placa, melhor é o desempenho de jogos, melhor o desempenho de aplicativos que renderizem imagem, porque você precisa de um trabalho um pouquinho mais forte nesse sentido. Teremos uma aula só para falar sobre isso. Então, nesse momento aqui, no item 5, nós temos o slot de expansão, no caso PCI Express. Bom, para que não fique muito longo esse vídeo, eu vou encerrar essa primeira parte, vou criar um outro vídeo na sequência, né, que é a parte 2, dando continuidade a partir do item 6. Qualquer dúvida vocês postem aí no canal, né, na plataforma. Na próxima aula, né, no formato presencial, a gente vai abordar isso novamente, procurar esclarecer qualquer dúvida que surja e teremos tempo para trabalhar isso, né? O time, o termômetro, né, quem vai ajustar isso são vocês, né? Quanto mais vocês demonstrarem que querem, né, mais profundo a gente irá. Quanto menos vocês demonstrarem, no caso aí, o interesse e a curiosidade pelo item, a gente vai procurar também seguir, ajustar a nossa proposta pela expectativa e pela demanda do público, ok? Então, por enquanto, obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.